Fala galera, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a criação de uma landing page. Isso é um conteúdo complementar ao assunto que nós vimos em sala de aula. É importante mencionar que esse vídeo não substitui a presença do aluno na sala. É justamente por isso que algumas lacunas vão ficar aqui. Eu não vou entrar no detalhamento tão a fundo quanto nós fizemos dentro da nossa sala, né? Tá? Durante a nossa aula, aula de número 3. Então, o aluno que compareceu à aula, participou dela, pegou os conceitos, vai conseguir seguir esse vídeo. O aluno que não fez isso, né, não participou, não assistiu a aula, infelizmente, talvez tenha uma dificuldade um pouco maior. Isso é proposital, né, justamente para que não haja substituição da presença do aluno simplesmente para assistir esse vídeo. Então, desde já peço algum tipo de desculpa caso o áudio fique, né, relativamente ruim, eu estou em casa, estou num ambiente um pouco barulhento, então não montei um setup para gravação dos vídeos, é apenas um vídeo de fato auxiliar. Então vamos lá. Aqui eu já estou com o Google aberto. É um novo projeto. E eu vou dar ao nome desse projeto de. Nós vamos cadastrar aqui animais. Cadastro de animais. E eu vou fazer um web app. Um web app em branco. Então, algumas informações relevantes aqui, galera. Nós vamos fazer um software, né, um aplicativo de página única, né, uma landing page, onde eu vou simplesmente registrar a espécie dos animais. Gato, cachorro, papagaio, enfim. Então, temos aqui a tela principal do Bubble, né? E aí nós discutimos em sala que nós vamos precisar basicamente de três, né? Quatro, na verdade, elementos aqui na tela. O primeiro elemento vai ser o elemento do tipo input. Só para recapitular, por que um input, Matheus? Porque é num campo do tipo input, um elemento input, eu consigo inputar, né? Escrever algum tipo de coisa. Então aqui eu vou renomear esse input para digite espécie. Maravilha. Eu preciso de um botão. Então desenho um botão. Vou dar a este botão o nome. Vai ser um botão que vai receber a ação de gravar os dados. Vou alterar a cor desse botão para a cor que eu quiser. Talvez você não veja aqui, que acho que é o meu desenho, aqui em cima, mas eu vou colocar ele, sei lá, verdinho. Eu vou aumentar o radial dele para 20, que é para ele ficar arredondado. Beleza? Além disso, eu preciso ter na minha tela um repeating group, um grupo de repetição, que eu pego aqui na minha lateral, conforme nós vimos na sala. Expliquei por que o repeating group é necessário. O repeating group, turma, por padrão, lembre-se que eles vêm com 4 itens, né? Então, repeating group 1, 2, 3 e 4. Eu vou trocar esses itens por um texto. Neste primeiro momento, vai ser um texto. Então, lembrar de criar o texto bem dentro do repeating group. Clicar aqui em cima. Apareceu o edit me aqui, 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 né? 4 vezes. Se isso não acontecer, você criou o texto no lugar errado. Quer ver, ó? Se eu criar um texto aqui no meio, ele vai criar, mas fica um edit me sozinho, né? Ali voando na tela. E quando nós vamos usar o repeating group, é importante que ele esteja dentro da repetição. Então, eu vou jogar isso fora, porque eu não vou usar. Beleza. Então, os itens iniciais estão criados. Só vamos fazer lembrar de um detalhe aqui. A única função que esse sistema vai ter é gravar a espécie de um animal em algum lugar. Né? Então, o único dado que eu vou criar aqui é o dado nome da espécie. Então, lembrem-se que, obrigatoriamente, eu preciso
parametrizar o banco de dados do sistema para receber esse tipo de dado. Sem isso, nada vai funcionar aqui. Então, eu vou na parte de banco de dados do meu sistema, que está na lateral, aqui na parte data. Conversamos em sala de aula sobre este formato, essa imagenzinha que nós temos aqui. Esse formato representa justamente dados, né? Bancos de dados. Eu vou criar aqui, ó, em new type, um novo banco de dados. Uma tabela, na verdade, né? Então, eu vou chamar de tbl underline espécies, que é espécie de animal. E vou criar. A tabela de espécies criada, ela vem aqui para a sua direita. E vou criar um novo campo, create a new field. Aqui. E esse campo vai ser o nome da espécie. Qual tipo de dados? Discutimos sobre isso em sala também, galera. Tipo de dados vai ser um dado do tipo texto, né? O nome da espécie é um texto. Cachorro, gato, papagaio, enfim, é um texto. Então, eu crio esse campo. Se eu venho aqui em AppData, aqui em cima, o banco de dados existe, né? A tabela existe. Nome da espécie está tudo vazio. Data de criação, tudo vazio. Então, tudo em branco, por quê? Porque eu não inseri nada ainda. Tá? Então, agora, nós precisamos começar a configurar. Vou voltar aqui em design, né? Nós vamos começar as configurações do sistema para que ele comece a armazenar os dados no banco. Tem alguns passos para isso acontecer. Antes de iniciarmos a configuração, lembrem-se que vocês precisam observar quais são os objetos que receberão algum tipo de ação. Né? Basicamente, o único objeto que recebe uma ação dentro desse aplicativo é o botão gravar. Né? O usuário vai escrever um texto dentro do campo digite da espécie do input. O botão gravar é que vai ter a ação de armazenar esse dado dentro do banco de dados. Então, é nele que eu vou trabalhar boa parte da ação que vai acontecer dentro do meu sistema. Então, como que eu habilito isso? Como que eu faço isso acontecer? Eu venho aqui na interação, aqui em cima, né? Eu clico no botão, venho na interação aqui na minha lateral, adiciono um novo workflow, né? Um novo fluxo. Só para lembrar, você pode fazer a configuração tanto por aqui, né? Quando você clica aqui no adicionar workflow, ou aqui na sua lateral, que vai aparecer essa tela aqui, ó. Só você clicar aqui, ó, botão gravar script. Ou seja, quando eu clicar no botão gravar, o que o sistema tem que fazer? Quando eu clicar no botão gravar, eu vou clicar aqui no mais. Eu vou dizer que o sistema precisa ir aqui em data, porque ele vai fazer alguma coisa com o dado. O que ele vai fazer no banco de dados? Criar algo, criar uma nova coisa, né? Create a new thing. Então eu clico aqui, ele vai criar uma nova coisa. Mateus, o que o sistema vai criar, né? O que esse botão cria? Dentro da tabela TBL espécies, eu tenho que informar qual é o campo que ele vai gravar a informação. Clico aqui, ó, add ao fields, eu só tenho um campo, na verdade, por enquanto. Nome espécie igual. Então, o que ele está dizendo? O campo nome espécie no meu banco de dados vai receber o quê? Então, eu clico aqui, ó, no add, no add, né? Ele vai receber o dado que está dentro do meu input. Então, ó, ele vai receber o usuário, vai receber um get? Não, ele vai receber, ó, dos meus elementos, input digite a espécie. Por que eu estou falando do sistema? No input, né, eu dei o nome de digite a espécie, e o que tiver escrito lá, você vai salvar dentro do banco. Então, ó, input digite a espécie. Values, ou seja, o valor que for digitado dentro do campo. Só isso. Cliquei fora da caixinha, só isso. Só para lembrar, a gente vai precisar adicionar um plugin. Então, vou vir aqui, ó. Daqui a pouco eu volto no workflow. Adicionar um plugin. Lembra que nós fizemos em sala para poder mandar as notificações na tela, para dizer que ele gravou, que deu tudo certo? A gente precisa vir em plugin, adicionar um plugin. Venho aqui no Search for a Plugin, escreve aí Toast.
Pode instalar esse primeiro aqui, ó. Better Toast Notifications. Instala. Vou perguntar se você tem certeza, pode confirmar. Instalado, maravilha. Volto aqui no meu workflow. E aí eu vou criar uma ação. Então eu vou clicar aqui novamente. Então depois que o sistema gravar a informação do plano, o que vai acontecer? Vamos fazer duas coisas. Primeiro, vem aqui, ó, plugins, send a toast notification. Ou seja, envia a notificação do toast. Toast é o plugin que a gente acabou de instalar, né? Então, clico aqui. E eu preciso configurar aqui do meu lado, ó. Qual é o título? Eu vou colocar aqui, ó, sucesso. Vou colocar na descrição dados armazenados com sucesso. Aqui ele me fala a posição, onde vai aparecer. Quando está bottom right, significa na parte de baixo à direita. Ele apareceria mais ou menos aqui no vídeo onde está o meu rosto, né? Aqui na parte de baixo, perto do seu relógio. Se eu quiser que a notificação apareça na parte de cima da tela, né? Na parte superior da tela, eu tenho que vir aqui e falar que eu quero no top right. Eu quero que apareça no meio da tela, na parte de cima, top center. Na parte esquerda, top left. E assim sucessivamente. Eu quero na parte direita, superior direita da tela. Aí me pede qual é o estilo. Estou falando de um sucesso, não é? Então vou vir aqui no estilo e vou colocar aqui sucesso. Qual a diferença desses estilos, galera? Uma notificação de erro, por exemplo, ela vai ser vermelha, né? Notificação de sucesso vai ser verdinha. Então, para cada tipo de notificação que eu quero comunicar com o meu usuário, é importante que eu tenha um padrão visual. Então, sucesso é o que eu vou usar. Ícone. Vai ter algum íconezinho ali? Sim, eu quero que coloque um ícone de, sei lá, de check, né? Um certinho, um ícone de sucesso. Configurei. Feito isso, eu quero que ele limpe o campo que foi digitado. Né? Então, imagina que eu cadastrei a nova espécie lá, cachorro. Gravar. Quando eu gravei, o sistema vai mandar a notificação e vai limpar o campo. Vai deixar o campo vazio pronto para eu escrever uma nova espécie se eu quiser. Então, ó, clicar aqui. Venho aqui ó, em Element Actions. E eu vou ter uma opção chamada Reset Relevante Inputs. Maravilha. Em tese, a primeira parte está pronta. Então, eu vou clicar aqui no Play para vocês visualizarem o resultado, mas lembrando que não vai aparecer na tela ainda, ele só vai gravar a informação no banco. Então, ó, cliquei no Play, ele vai carregar uma nova aba. Ó, digite a espécie. Então, vou colocar aqui. Cachorro. E gravo. Quando eu clicar no gravar, observem que vai aparecer na parte superior da tela o aviso de sucesso. Ele vai limpar o texto cachorro daquele campo. Já lá. Apareceu certinho, sucesso, dados armazenados com sucesso, porque foi o texto que eu escolhi. Ele já limpou o campo aqui. Matheus, mas não apareceu nada aqui embaixo. Sim, não apareceu porque eu ainda não pedi que aparecesse, né? Não configurei. Então, ó, como é que eu sei que funcionou? Volta aqui em Data. Quando eu venho aqui no App Data, se o seu não atualizar automaticamente, não F5 na tela que ele vai atualizar, ó, apareceu aqui o cachorro. Ele aparece, quando foi criado? Dia 25 de agosto de 2026, às 10h49 da noite, que foi agora que eu acabei de gravar. Certo? Então, ele já armazena essas informações. Tá? Não está visual na tela, repito, porque eu não configurei. Vamos agora para a configuração. Essa configuração é a parte mais chatinha para a gente fazer. Então, não é um workflow, mas a gente tem que configurar algumas coisas. Primeiro, eu vou clicar aqui ó, dentro do meu grupo de repetição. Dentro dessa caixa maior. Não é ainda em cima do texto edit. Dentro da caixa maior. Quando eu venho na caixa maior e venho aqui em cima em visual, a primeira coisa que ele me mostra, ó, rows. Rows significa linhas, tá? Fixed, number. Então, número fixo de linhas. Aqui ele só me mostra 4. Eu posso mandar ele me mostrar 10 linhas, 20 linhas. Ou eu posso falar para ele, olha, fill container. O que é o fill container? Se eu tiver 80, ele vai me mostrar 80 linhas. E vai criar uma barrinha de rolagem para subir, para descer. Então,
né? Eu não preciso me preocupar com a quantidade de registros que eu vou ter na tela. Beleza? Aqui em cima, ó, type of content. Então, tipo, né? Qual é o tipo de dados, de onde que ele vai, qual é a base de dados que ele vai buscar as informações. Eu preciso clicar aqui, TBL Species, Data Source, né? A busca pelos dados vai ser onde? Então, vou chamar aqui de do a search for, temos que escolher a opção do a search for, e selecionar de novo a tabela. Ah, Matheus, de novo? Sim, de novo. Okay? Então, a caixa principal está configurada. Então, o meu grupo de repetição foi configurado. Agora, falta, ainda não está pronto, falta configurar o que, que vai aparecer nas linhas, né? Linha a linha. Então, eu clico aqui em cima de onde está Edit Me, e aqui onde está Text, ó, no texto aqui, eu preciso clicar aqui nessa opção de adicionar uma informação dinâmica. É porque dinâmico, Matheus, não é um texto fixo, concorda? Vai depender do que o usuário escrever na tela. Então, ao invés de Dynamic, aí ele vem com os dados aqui. Ó. Preciso escolher Current Cells, TBL Species, ou seja, o que está presente na tabela, né, na tabela de espécies naquele momento. Nome da espécie, que é o nome do campo que eu efetivamente estou usando. Pronto. Então, ó, Current Cells, TBL espécie, nome da espécie. Agora eu fiz a configuração do que vai ser exibido também. Ó, se eu voltar aqui e clicar no play, né, ou ele vai me trazer de novo para essa tela. Se você já estiver com essa tela aberta como eu estou, é só você atualizar ela, tá? Dá um F5. Ó, ele já me mostra cachorro, porque eu já tinha cadastrado cachorro, né? Vou cadastrar mais um tipo aqui, ó. Tá? Aqui embaixo. Cobra. Papagaio. Sei lá. Leão. Zebra. Cavalo. Onça. Dinossauro. E aí, gente? Vai embora, né? Quantidade de registros não vai mudar o resultado. Vocês podem ver que conforme eu vou escrevendo, ele vai, né, aumentando, reduzindo a exibição. Mas ele vai sempre alocando todos os dados dentro da minha tela. Né? Então, sei lá, calopsita, tudo bem que é um passo aqui que está valendo. Já falei dinossauro, calopsita, sei lá, coelho. E aí vai embora, gente. Ó, S, só para vocês verem as variações. Vendo? Ó, que ele está criando e ele começa a apertar o campo para apertura. Tá vendo que ele vai reduzindo o tamanho do texto? Por quê? Porque eu pedi para ele aqui na minha configuração ó, que ele tivesse um fill container. Se eu selecionar a opção Fit to Content e vou travar, olha como ele vai aparecer. Ele já mostra um espaçamento maior. Ele não reduz tanto o tamanho do campo. E tem uma hora que ele cria uma barra de rolagem, tá vendo? Aparece a barra de rolagem aqui embaixo. Para cadastrando novos itens, a barra de rolagem vai reduzindo e eu consigo descer, eu consigo subir. Ou seja, ele não vai apertando né, o texto para caber dentro do campo que eu tenho parametrizado. Beleza? Então, galera, o que eu sugiro que vocês façam? Assista esse vídeo algumas vezes, né? Treinem isso antes das nossas próximas aulas. Na próxima aula a gente vai começar a falar de editar esses dados, de excluir esses dados, né? Aqui na tela mesmo. Então, vou ter a opção de editar, de excluir esses dados dentro da minha própria tela. É muito importante que esse aprendizado com isso que nós vimos na nossa última aula, vocês já tenham conseguido absorver. Beleza? Acho que por hoje é isso. A gente se vê por aí. Espero que vocês estudem, que vocês vão precisar disso. Beleza? Valeu, turma. Até mais.